Muito boa noite. E todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet nos diferentes países, desde a América do Norte até a América do Sul, lá na África, Espanha, Suécia, Holanda, Austrália e demais países. Hoje, sexta-feira, 9 de fevereiro deste ano, 2024. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, e todos os ministros e todos os irmãos. Para hoje nós temos este tema: o reino de Deus se aproximou, que foi pregado em 4 de setembro de 2015 em Santa Marta, México. Ele usou a escritura ali do livro do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, 14 ao 15, onde nos diz: depois que João foi preso, Jesus veio a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. E ele escreve aí, nesta Bíblia escreve Evangelho do Reino. E nessa outra Bíblia desenha uma estrela de Davi. Pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E nessa Bíblia desenha uma pedra angular e as eras, e aqui desenha uma pedra angular. O reino de Deus se aproximou. Podem sentar, por favor. Na mensagem, o que sabemos, falamos, que foi pregado em segunda-feira, 6 de outubro de 2008, em Santa Marta, Colômbia, nos diz nosso irmão William. E agora encontramos que a ordem da vinda do Filho do Homem vindo ao seu reino, ou seja, a sua igreja, foi mostrado ali no Monte da Transfiguração. Tem que aparecer as duas oliveiras, Moisés e Elias, que são os dois candeeiros, que são os dois ungidos. Tem que ser vistos esses ministérios sendo manifestados e tem que ser visto Cristo, o Filho do Homem, resplandecendo como o sol. E assim é como então, para Israel vem a palavra. Como vem a palavra para Israel? Vejam nessa manifestação do Filho do Homem, ou seja, das duas oliveiras, Moisés e Elias. Levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Do qual há um escrito que o nosso irmão William aí nos diz nas 4 etapas da restauração de Israel, há homens, um líder, um homem para cada etapa desta restauração. Primeira etapa, um terremoto, cada osso se unindo com o que lhe corresponde. Segunda etapa aí igual, não escreve nada. Terceira etapa não escreve nada. Quarta etapa é igual. E aí escreve a entrada do Espírito Santo no corpo, nação de Israel. Vem em um homem encarnado. Vejam como vem esse Espírito novamente a Israel em um homem encarnado. Tem que vir como o sol. Agora vejam que em sua primeira vinda o quiseram coroá-lo como rei, mas não era o tempo. Agora é o tempo onde se cumpre essa promessa e onde sim vai ser coroado como rei. Página 134 do livro dos selos, em espanhol diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Vejam como é que é coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em sua obra de reclamação, não é em sua obra de redenção. 2000 anos atrás não foi coroado ali. Ali veio como cordeiro. É como o leão da tribo de Judá, que ele seria encarnado, esse Espírito Santo, e aí é onde seria coroado. Tem que vir como o sol. Tem que ser assim essa manifestação. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. Isso é a vinda do Senhor. E em suas asas trará salvação. Suas asas, os ministérios das duas oliveiras, de Moisés e Elias. E agora, o Filho do Homem virá com seus anjos, e isso significa que estarão os ministérios das duas oliveiras presentes nesse tempo. Vejam, tem que estar presentes esses ministérios. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, essa é a promessa, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. Ou seja, que esses ministérios das duas oliveiras estarão sendo operados pelo Espírito Santo para o chamado de todos os escolhidos, para o chamado de todos os escolhidos, desses 144 mil hebreus, que são 12 mil de cada tribo. Na página 7 do livro de Citações, parágrafo 54, nos diz: quando 144 mil se sobressaírem de reticências, e um desses dias algum divino santo, ungido profeta de Deus, vejam, tem que ser um profeta, quem estaria realizando este trabalho, irá lá com sinais e milagres. Esses judeus dirão: isso é o que eu estou buscando. Sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus e o rapto virá. Porque recordem que na página 159, vamos ver qual é a página onde nos diz. Isso está no sexto selo. 359, parágrafo, página 359 do livro dos selos, que eles são selados, diz, mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares, não podes partir, eu vou ficar contigo, eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí estará Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso! Estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora vejam que isso acontece antes da grande tribulação. Portanto, esse profeta que Deus enviaria lá é enviado com o Espírito Santo nele, e assim que esse Espírito regressa novamente ao povo hebreu. Continuo lendo aqui no parágrafo 54 da página 7. A era gentia cessará, as bombas atômicas cairão e tirarão o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar em pé ali na presença de Deus. E escreve aí embaixo as bombas atômicas, e em cima escreve Apocalipse 11, 3, 7 ao 2, 14, versículo 1, e escreve um profeta, e escreve a era gentia fechada, Moisés, Elias e os 144 mil, e o rapto virá.
Quando virá o rapto? Quando esses ministérios de Moisés e Elias selarem esses 144.000, então aí o rapto poderá acontecer. Porque isso acontece antes de começar a grande tribulação. Continua dizendo nosso irmão William. E agora o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, o qual é o Espírito Santo, vem de era em era operando o ministério correspondente a cada era e chamando os escolhidos de cada era. Na página 41 do livro de citações, parágrafo 333, que é um extrato da página 30 do livro das eras. Vejam, diz: agora, quando volta o evangelho aos judeus? Quando o dia gentil, e ele escreve aí a dispensação da graça, se acabar. Quando o dia do gentil se acabe, o evangelho, escreve evangelho do reino, o evangelho está pronto para ir aos judeus. Eu poderia, se só pudesse pregar-lhes uma coisinha que está por acontecer aqui. Vejam, aqui mesmo neste dia, vem está por acontecer. Quando entrarmos na era da igreja, e essa grande coisa está por acontecer, seguirá até Apocalipse 11, ou seja, Apocalipse 11, e levantará esses dois profetas, Elias e Moisés, retornando outra vez pelos judeus. Estamos prontos para isso. Tudo está situado em ordem. Pronto. Essa mensagem gentia, assim como os judeus trouxeram, o trouxeram aos gentios, os gentios a levarão de volta aos judeus outra vez. O rapto virá. E ele escreve aí, os gentios, Moisés e Elias, levam a mensagem aos judeus e o rapto virá. E aqui no parágrafo em cima, no 333 que estamos lendo, escreve: dia gentil é igual à dispensação da graça. Moisés e Elias, Apocalipse 7:2, 11 do 3 ao 7, 14, versículo 1. Continua dizendo nosso irmão William: para o tempo final vem Cristo, anjo do pacto, chamando e juntando os escolhidos da sua igreja da era eterna, a era da pedra angular, e depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu. Agora recordem que esses ministérios vêm percorrendo, ou seja, vem trazendo essa colheita, realizando essa colheita dos pertencentes à era da pedra angular. E depois, ou seja, quando já os tiver aí, no aposento alto, na era da pedra angular, porque há um trabalho, primeiro no meio da sua igreja, porque já está a ponto de ser raptada, diz, e juntará os escolhidos do povo hebreu, ou seja, e depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu. O Filho do Homem virá com seus anjos, diz o reverendo William Branham, que quando se fala do Filho do Homem, está se falando de um profeta, ou seja, está se falando da manifestação de Deus, do anjo do pacto em um homem, em um profeta, ou seja, o Espírito Santo, Cristo, através de um homem manifestando-se, porque Filho de Homem é profeta, e consequentemente a esse profeta então estará sendo operando o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus, porque o único que opera ministérios é o Espírito Santo, o qual é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical, e estará consequentemente sendo pregado o evangelho do reino para testemunho a todo mundo. Na página 135 do livro de citações, parágrafo 1206, nos diz: neste parágrafo, empieza 9, 3 pontos suspensivos. Reticências, começa reticências. Esta é a terceira etapa. Essa é a terceira etapa.
E é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra e um seria completo e plenamente restaurado. Como? Vejam, falando a palavra, colocado inteiramente pronto para o rapto na ressurreição. O Filho do Homem, isso é verdade ou não é? E você faria isso assim apropriadamente apertado. Você não evitaria todas essas coisas. Tem um ditado ali, evitar todas essas coisas estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vem diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vem. Agora eu penso que você tem aqui uma boa declaração. Sim, Senhor. Agora isso seria verdade. Você disse, irmão Branham, em outras palavras, aqui está o que eu não creio que, não posso. Eu creio que eu, não podendo o que você disse, mas eu creio que eu posso torná-lo um pouco mais claro às pessoas. Vem, vocês estão crendo por causa das palavras faladas e coisas como essas que ele disse a respeito, e todos vocês aqui eram testemunhas dos esquilos e de todas essas coisas que foram feitas. Mas vocês notaram que isso foi dado sobrenaturalmente? Ele em cima escreve aí, a terceira etapa é igual, falando a palavra, em cima do parágrafo, antes de passar a página, e escreve, ser restaurado para o rapto na restauração. E embaixo aí onde nos detivemos, eu nunca pedi, Senhor, deixe que eu faça isso. Falei essas coisas assim e faça essas coisas ali. Nunca pedi isso. Ele, por sua própria vontade divina, veio e me disse, vai e faça isso. E aí desenha uma estrela de Davi. E em cima escreve esquilos criados. E nessa página 135 aí embaixo, escreve esquilos criados pela palavra, o alimento espiritual para a era da pedra angular. E aí escreve em um estudo também desse, colocar esse parágrafo, e no estudo ele escreve, torná-lo mais claro às pessoas. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Sob a pregação do Evangelho do Reino, não é dada a oportunidade às pessoas para que recebam a Cristo como único e suficiente Salvador. É sob a pregação do Evangelho da Graça. Vejam, é sob a pregação do Evangelho da Graça que se dá a oportunidade das pessoas receber a Cristo como Salvador. Consequentemente, ao deixar de dar a oportunidade para que recebam a Cristo como seu Salvador, vejam que, recordem que tudo isso são etapas da terceira etapa. E é sob a pregação do Evangelho da Graça que era dada essa oportunidade para receber a Cristo como seu Salvador, para obter, assim, o novo nascimento e se preparar para o rapto, para receber a fé de rapto. Portanto, sob a pregação do Evangelho do Reino, não se dá a oportunidade às pessoas para esse propósito de receber a Cristo como Salvador para rapto. Agora, vejam, porque sob a pregação do Evangelho do Reino é onde vem a pregação do juízo divino. Vejam na página 22,
parágrafo 181 diz: eram as águas do juízo que destruíram o incrédulo, as mesmas águas que levaram Noé à segurança. E é a mensagem evangélica que ele escreve do reino, que destruirá o incrédulo, que levará a igreja no rapto, antes que o juízo caia. E escreve aí embaixo, Apocalipse 7:2, 11 do 3 ao 7, 14, versículo 1 e 9, versículo 4. E em cima ele escreve o Evangelho do Reino, a mensagem evangélica do juízo. A mesma mensagem, vejam, a mesma mensagem que destruirá o incrédulo é a que levará a igreja no rapto. Agora continua dizendo, e agora o reino de Deus e consequentemente o Filho do Homem vindo em seu reino com os seus anjos. E está assinalado para o último dia. É para o último dia, onde se estarão falando dessas coisas em forma clara, abrindo estes mistérios à igreja e depois ao povo hebreu. Mas primeiro é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se estará falando claro, diz ele ali, que é o que Deus está nos mostrando neste tempo, ou seja, está nos falando claro. Agora vejo no escrito aqui mesmo, no livro de citações atrás, nas notas, onde ele diz, a evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra, tem um claro entendimento. E aí, em cima também dessa frase escreve, pelos seus frutos o conhecereis. É igual pelo seu ensinamento, pela palavra para o tempo. A evidência do Espírito em cima escreve a teofania, aí na parte do Espírito. Agora veja, continua dizendo aqui nosso irmão William, e agora, nós vivendo neste tempo onde de um momento a outro se fecha a dispensação da graça, em que dispensação estava vivendo enquanto estava nosso irmão William conosco? Na dispensação da graça. Recordem que se estava no entrelace dispensacional, mas se estava realizando a pregação e dando a oportunidade de receber as pessoas a Cristo em sua primeira vinda, receber salvação e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E ele nos diz aqui, recordem, essa é uma mensagem de 2008, e está nos dizendo que em breve, de um momento a outro, se fecha a dispensação da graça. Temos que estar falando das coisas que correspondem a este tempo, a este entrelace, as que correspondem para o fim da dispensação da graça, onde Cristo disse, assim será no fim do século, enviará o Filho do Homem, seus anjos, ou seja, sempre que há uma mudança de dispensação, esse mensageiro próximo tem que aparecer ao final dessa dispensação. Agora vejam na página 98, e o qual continuou então, já com o cetro, nessa nova dispensação, Deus por meio desse instrumento operando no meio do povo, trazendo as bênçãos contidas nessa dispensação. Página 98, parágrafo 848 diz, quando Deus esteve tratando com os judeus, aí não haviam profetas gentios. Quando Deus está tratando com os gentios, aí não há profetas judeus. Quando Deus regressar para os judeus, aí não haverá profetas gentios. Vem o que me refiro? Bem, depois que o rapto tiver tomado lugar, e desenha aí uma pedra angular.
Agora haverá um tempo restante, certamente uma mensagem influenciando para outra. E aí do lado para cima ele escreve a da graça para a do reino. Viria como explica a vocês, vem? Como veio Paulo para os gentios e assim por diante. Escreve Pedro é igual a Elias, Paulo igual a Moisés. Como Pedro e Paulo trouxeram a mensagem aos gentios, Moisés e Elias o levarão ao povo hebreu. E diz que o rapto acontecerá. E em cima desse parágrafo escreve, como Paulo aos gentios, Moisés e Elias escreve tempo restante. Agora continua dizendo, vem, por isso temos que estar falando dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, que com grande voz de trombeta serão enviados, ou seja, com a mensagem da dispensação do reino, que é a grande voz de trombeta, porque essa é a voz de Deus, a voz de Cristo para chamar e juntar seus escolhidos do último dia. A mesma mensagem, vejam, vamos ver aqui na página 113 deste livro de citações, parágrafo 993, diz, assim como o Pai o enviou a pregar aos viventes, aos vivos, àqueles que tinham esperança, e depois apresentou a mesma mensagem àqueles que não tinham esperança. Parece que vai de acordo com o que agora que tem que ser assim, porque o Espírito de Cristo que mora em nós não muda a natureza dele, não muda o sistema de Deus, ele é o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo. Disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Os ministérios devem ser os mesmos. E aí escreve Apocalipse 7, de 2 a 5, 11, do 3 ao 6 e 14, versículo 1. E aqui aí em cima, nesse mesmo parágrafo, mas começando o parágrafo 993, escreve na mesma mensagem, há 2 pontos. Os que tinham esperança e aos que não tinham esperança. Hoje será o evangelho do reino. Ou seja, que essa é a mensagem da dispensação do reino. A uns salvará e a outros condenará. Continua dizendo o nosso irmão William. Dessas coisas temos que estar falando porque essas são as coisas que estarão acontecendo neste tempo. E o revelá-las a nós, e ele, ao revelá-la a nós, pois temos que falar dessas coisas que conhecemos, porque ele as revelou. Recordem que ele está nos trazendo aí as boas novas, o conhecimento das coisas que acontecerão. Assim como o arcanjo Gabriel ali estava dizendo a Maria o que ia acontecer. Agora continua dizendo, e agora, depois da 7ª era, perdeu a coluna de fogo a muitas pessoas, mas é que se foi ao seu povo, foi seu povo. Aí é preciso ver a transcrição. Foi ao seu povo da pedra angular. E depois da coluna de fogo, viu o reverendo William Branham, que pousou sobre um quartinho pequeno que estava numa carpa catedral gigante. E aí estava operando a coluna de fogo, onde entravam as pessoas doentes com problemas físicos do corpo físico e saíam muito bem. Era uma obra da coluna de fogo, de Cristo, anjo do pacto. E ele não faz nada a não ser através de ser humano. Vejam, ontem creio que também, ontem à noite, nas palavras que estivemos falando, aí vimos que não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos os profetas. Ele diz aí, não fará nada. Ou seja, quando é nada, é nada. Tem que operar sempre por meio do seu instrumento. Diz, ele não faz nada a não ser através do ser humano.
Consequentemente, a terceira etapa, pois Deus tem que estar operando por meio de carne humana. Página 26, parágrafo 218. E assim que nós, nessa noite, queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. Que nós podamos ter este avivamento, Deus e antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar a sua mensagem. Ele escreve um homem para um avivamento. E aí desenha uma pedrinha angular aí. E mais embaixo, também na metade do parágrafo à esquerda, também tinha desenhado uma pedra angular. E parte das eras. Agora continua dizendo, portanto, tinha alguém ali. Agora, se o irmão William está dizendo, como todos os profetas falaram, como Amós, que é a escritura que lemos, e ele ali nos fala que não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós 3:7. E ele está dizendo aí, portanto, tinha alguém ali, pois tem que a pessoa entender que assim como Deus operou em cada era e em cada dispensação por meio de um mensageiro, no fim do tempo, no cumprimento do que foi mostrado ao reverendo William Branham, que seria o cumprimento dessa visão que foi mostrada, onde o povo estaria recebendo a fé de rapto, pois ele tem que ter um instrumento no meio da sua igreja para cumprir essa promessa. E aqui, como em tantas ocasiões, ele nos mostra que tem um instrumento ali operando, porque a coluna de fogo necessita um instrumento. E aqui ele está nos dizendo que nesse lugar estava a coluna de fogo operando no meio da sua igreja por meio de alguém. Não pode ser alguém que tenha ido já, porque Deus não pode sair da Escritura do que Ele já fez em tempos passados. Como Ele operou em tempos passados, opera em cada tempo, e neste tempo também. Portanto, todos que se foram, todos estão como espectadores. Nós aqui somos os atores da terceira etapa da visão da carpa. Os que já se foram ficam como espectadores, porque isso foi o que estiveram vendo o anjo e o irmão Branham desde a sexta dimensão para cá. Não estava operando o irmão Branham ali. Diz os milagres acontecendo e o irmão Branham ainda não tinha descido. Ele escreve no livro de citações de uma porção. Os milagres acontecendo e o irmão Branham ainda não tinha descido ali porque era outro instrumento. Vejam, tudo é simples. Mas, como está velado àquele que Deus não quer mostrar, porque não está predestinado para isso, pois pode falar tão claro como a água e não verá. Porque lhe é colocado o véu. E quem é o véu? O instrumento. Portanto, tropeçam com o véu. Portanto, tinha alguém ali. E o reverendo William Branham viu que estava acontecendo tudo isso e lhe foi dito que ali seria a terceira etapa, que isso seria a terceira etapa. Portanto, trabalhamos a favor de que apareça o lugar onde a terceira etapa está prometida, que vai estar manifestada
em toda a sua plenitude. E sabemos que seria no idioma desconhecido para o sétimo anjo mensageiro. Portanto, não seria o inglês. Fica descartado o inglês. E tem que ser do Ocidente. Porque, diz Elias, haverá outro avivamento. Agora, vejam, diz, haverá outro avivamento. Consequentemente, tem que surgir outra era. E como lemos ali, que tem que Deus enviar um homem para esse avivamento. Página 26, parágrafo 218. Consequentemente, tem que surgir outra era. Tem que ser, então, uma era eterna. Virá outro tempo. Outro avivamento, diz, do Ocidente. Portanto, tem que ser do Ocidente o continente americano. Já não pode ser da América do Norte. Já não pode ser a América do Norte. E o que resta é a América Latina e o Caribe. Do Ocidente virá um cavaleiro. Isso vemos na página do livro de citações, página 166, parágrafo 1485. Agora estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo. E somente recordem, do Ocidente virá um cavaleiro no cavalo branco, cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão pronto como estivermos preparados, quase prontos, vem? Vocês, é uma promessa. E aí os escritos que ele fez ali, que já todos têm. Agora vejam, e também aqui no 14.495, vamos ver aqui, 1496, da página 168, diz, porque eu, um homem velho, sofri toda a minha vida, porque ele me curou agora, creio que cavalgarei este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem. Outra vez escreve Quinto Elias. Qualquer um lê isso, pois ele vai voltar outra vez. E, como não tem percepção profética, não podem ver que é o Espírito Santo, o qual estava operando ali o ministério de Elias em sua quarta manifestação, o qual está falando e dizendo pela boca humana, porque ele necessita de boca para falar, e está dizendo à igreja ali que ia cavalgar esse caminho outra vez. E ele escreve Quinto Elias, trazer uma mensagem em ano de jubileu. E digo ao meu pai, essa noite, como o Júnior viu, num sonho na outra noite, das asas dessa pomba se movendo nessas janelas aqui, Senhor, teu servo está comparecendo para serviço. E escreve, virá uma mensagem, ele escreve novo, é igual ano de jubileu, o Evangelho do Reino. E também escreve uma mensagem dispensacional. E em cima, aí escreve Quinto Elias, o Evangelho do Reino, cavalgarei este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu, de jubileu. Continua dizendo, e agora Elias diz que virá um cavaleiro. O outro cavaleiro é Moisés. Percorreremos este caminho uma vez mais. Elias percorre o caminho ministerial com Moisés. O que é que nos diz aí? Na página 57 do livro de citações, parágrafo 494, onde diz, o espírito de Elias, e escreve Quinto Elias, fora dessa igreja gentia, só continuará diretamente para dentro dessa igreja judaica. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia. Vocês veem? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecoste aos judeus, ano do jubileu. Levítico 25 escreve, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Vocês veem? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente outra vez a eles. Em cima escreve Moisés e Elias. E a pedra angular e as eras ao lado com a flecha para cima, e escreve, do lado esquerdo a era judaica é igual dispensação do reino e era da pedra angular. A era gentia escreve também ali. Agora continua dizendo,
Vejam, onde se criou Moisés, lá ao ocidente de Israel, ou seja, ao sudoeste, diríamos, olhando um pouco para o sul, que diz o reverendo William Branham, percorreremos este caminho, ou seja, o ministério, caminho ministerial outra vez, ou seja, uma vez mais. E a citação que lemos nesses dias, creio que foi no domingo, que está na página 103, parágrafo 893. Vejam onde diz ali. E vem uma perseguição para todos os que se unirem a ela, um boicote. Então será muito tarde. Já tomaste a marca. Não digas eu farei depois, é melhor que faças hoje. Ramsés, ele escreve 666, estava crescendo, mas recordem que quando Ramsés estava crescendo no poder do Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele também estava crescendo. Ramsés, escreve outra vez 666, tinha o sistema político, mas tinha o sistema político. Deus tinha o sistema espiritual. Sob um profeta pronto para vir falar ao seu povo. Outra vez, estão ambos crescendo. Haverá uma demonstração um desses dias. E ele escreve Carpa Catedral. Já não, mesmo que ele já tinha profetizado e tinha provado que estava bem, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do resto do mundo, mas estava na escola sendo treinado lá, no deserto. Porque Deus treina o homem para trazer sua mensagem ao que lemos ali. E aí escreve Moisés sendo treinado na escola do deserto. Pastoreando ovelhas, era um pastor. O deserto é igual ao Caribe. E em cima escreveu Moisés é igual, e escreve também a perseguição, o boicote. Continua dizendo o nosso irmão William, quem opera ministérios é o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto. Portanto, estará Cristo, anjo do pacto, operando os ministérios de Moisés e de Elias no último dia. Tudo isso vai ter sua parte culminante no cumprimento da visão da carpa, pelo qual haverá um povo e um mensageiro que estarão trabalhando para que surja essa carpa catedral. Na página 115 do livro de citações, parágrafo 1019, nos diz: é o tempo da unidade de Deus e sua noiva, e eu digo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo foi chamada, eu creio que já está selada no reino de Deus. Eu creio que o mecanismo está ali, e estão esperando a dinâmica, que a levará da terra à glória no rapto. Onde é que diz? Que se alguém entrasse em cheio na mensagem, diz, o lançaria à eternidade sem sabê-lo, ou seja, ao rapto. E veja o que diz aqui. A dinâmica dessa igreja será o preenchimento do Espírito Santo. E trabalhamos em uma pequena medida. Agora, quando ele mostrou essas 5 manifestações do poder de Deus, vejam, ele estava mostrando ali, com essas 5 manifestações de Deus, através do reverendo William Branham, o que seria no meio da sua igreja, na dispensação do reino, na era da pedra angular, em seu poder absoluto, onde cobre todas as áreas, essas 5 manifestações, mesmo que tiveram mais manifestações do poder de Deus através dele, mas essas foram as 5 mais importantes, vejam que cobriu tudo. Enquanto a cabeça de pedra vem se unir com o corpo, mas quando a cabeça e o corpo se unem, então todo o poder do Espírito Santo a levantará exatamente. Assim, até os mortos em Cristo de centenas de anos se levantarão na formosura da sua santidade e farão voo pelos céus. E escreve aí, em cima, escreve Apocalipse 11, versículo 3, 19, do 11 ao 19, 7, versículo 2, 14.
E escreve a ressurreição e o rapto. E escreve também ao lado esquerdo para cima, a pedra angular, desenha aí uma pedra angular e as eras, e embaixo desenha uma estrela de Davi, escreve a mecânica, e escreve a dinâmica e a flecha para uma pedra angular que desenha o preenchimento. Também na 103, veja o que nos diz aí, do parágrafo 894, diz: Deus está chamando o seu povo escolhido e já foram eleitos. E agora estão eleitos para o quê? Para uma ressurreição. E que tipo de sinal está mostrando? O sinal da ressurreição. Esse sinal de ressurreição é muito importante, o qual está a igreja noiva sendo ensinada neste tempo final. A qual ele escreve aí a ressurreição e Moisés e Elias. Agora, este é um sinal muito importante, o qual será transmitido, e vejam que os escolhidos de Deus estão sendo ensinados por esse sinal de ressurreição que ocorrerá. Agora, vejam, continua dizendo aqui nosso irmão William, ali estarão as grandes bênçãos de Deus, o poder de Deus em toda a sua plenitude, e isso será a visita, ouvindo e presença do Senhor em toda a sua plenitude ao seu templo espiritual, ao lugar santíssimo do seu templo, para se colocar no meio das duas oliveiras, no meio dos dois querubins, um de cada lado. Porque é no meio dos dois querubins que no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão que desceu essa coluna de fogo, e daí diz: me declararei a ti, ou seja, que é no meio dos ministérios de Moisés e Elias, que Deus está falando ao seu povo, à sua igreja noiva, porque tem que estar esses ministérios, o qual foi representado nesses dois querubins de ouro do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, que foram colocados ali, os quais foram colocados esses dois querubins de madeira de oliveira forrados de ouro, e isso representa os ministérios de Moisés e de Elias, e do meio deles está essa coluna de fogo. Portanto, isso no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja na era da pedra angular, dispensação do reino, ao estar esses dois ministérios no meio da igreja, aí a coluna de fogo que foi vista pelo reverendo William Branham nessa visão da carpa, e estava falando com alguém mais acima. Portanto, ao estar esses dois ministérios aí, a coluna de fogo então pode morar no meio do seu povo, no lugar santíssimo, e poder falar, trazer a fé de rapto à sua igreja. E vejam na página 116, parágrafo 1028, diz: eu certamente creio que quando essa noiva eleita, chamada e colocada no livro da vida, então virá um estrondo do céu que inundará, que infundirá. Então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nessa noiva, até tal ponto que a tirará da terra no rapto. Que a tirará da terra no rapto. Deus o prometeu assim. E em cima escreve, onde diz batismo do Espírito Santo, essa noiva, a transformação. Em cima escreve, batismo do Espírito Santo é igual à plenitude. Virá um estrondo do céu.
Vejam. Então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nessa noiva. E escreve a transformação. Esse estrondo, vejam, é a voz dos 7 trovões falando à sua igreja ao redor dessa palavra. É que ela será transformada, porque ele vem pela sua igreja, a qual está sua noiva, a qual está a ponto de ser raptada. Vimos, assim, nestes extratos, o reino de Deus se aproximou, que é o tema que temos para essa ocasião. Nos colocamos em pé e assim deixamos. Neste tema, o reino de Deus se aproximou. Nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.